Eles podem falar, bater no peito, que aqui ninguém manda, que não sei o que, não sei o quê, mas todos eles estão debaixo de autoridade de alguém. E eles não podem falar como João Batista fala. Ali está o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque se um deles, né, tiver vergonha na cara e falar, ó, aqui está o cordeiro que tira o pecado do mundo, certamente é expulso dali. Pode ser o pastor. Os membros não empurram o pastor para fora, mas o pastor acima dele empurra ele. Ó, você não pode ficar aqui não. Você está falando heresia. Você está falando falando quem é Jesus, mas se você falar quem é Jesus aqui, rapaz, a casa cai para nós tudo. Um monte de gente vai cair, efeito dominó, rapaz. Não pode falar quem é Jesus. Verbalizando Cristo não está trabalhando nestes locais. Se tem heresia, tem mentira. Se tem mentira, a mentira não procede da verdade, porque a verdade é o próprio Cristo. A paz, irmão Márcio. Onde na Bíblia fala que Cristo não desceria em algumas pessoas? Um irmão fez um comentário no vídeo passado, que eu gravei a respeito de Jeremias capítulo 3, versículo 3, aonde fala da chuva serôdia. E aqui é uma pergunta bem inteligente. Não vou dizer que é uma pergunta tendenciosa ou uma pergunta maliciosa. Me parece ser uma pergunta inocente, uma pergunta mais levado para o lado curioso do que uma pergunta querendo espremer alguém na parede, sabe? Então, como eu entendi a pergunta que a pessoa me fez, eu não consigo ler o nome aqui, ó. Edmeco, Edemir Costa, Edmi Costa, não sei. Depois você deixa aqui nos comentários o seu nome, que eu não consegui decifrar aqui. Eu acho que é língua. A sobreviver no deserto e depois foi apresentado para o povo de Israel para preparar o caminho do Messias e apontar quem é o Cordeiro, quem é o Cristo. Isso é uma outra lição difícil. Então, João Batista disse: Eu não sou o Cristo. Ainda que as palavras de João Batista eram muito fortes, eram muito convincentes. As pessoas iam até o deserto, ouviam João Batista falar, e certamente elas diziam: quando ele falava, meu coração ardia. Quando ele falava, o Espírito testificava dentro de mim: Este homem está falando a respeito de coisas celestes. Este homem tem a unção de Deus. As pessoas iam até João, porque ele possuía. Só que ele disse: Eu não sou o Cristo. Mas quem você é? Me diga para que a gente possa levar uma resposta para aqueles que nos enviou. E aí João Batista vai dar mais algumas respostas para eles. Não é o ponto do vídeo aqui. Mas aí a gente desce um pouquinho mais para baixo, e aí vem a famosa fala de João Batista. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e pousar sobre ele. O texto aqui, a tradução que eu estou lendo, é a João Ferreira de Almeida. Ela é atualizada, né? Mas tem aquela que é revista. E existe outras traduções que vai dizer repousar, vai dizer descer. Mas, na verdade, a frase que mais cabe, e você vai concordar comigo, a frase mais correta, não estou dizendo que quem traduziu em português, quem montou a escritura em forma de Bíblia, em livros, está errado. Eu estou dizendo que a frase que vai ficar melhor é: E João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu em forma de pomba, repousar e permanecer sobre ele. Uma coisa é o Espírito descer, outra coisa é o Espírito permanecer. São coisas muito distintas, mas que uma está bem ligada à outra. Então, o Espírito desce de fato. Como na gravação passada eu disse, que Cristo desce em forma de doutrina, Cristo desce em forma de orvalho, Cristo desce em forma de chuva, ou até mesmo de aguaceiro, como o Zacarias fala. Zacarias 10, versículo 1. Peçam a Deus chuva, e ao seu tempo Deus enviará o seu aguaceiro. Então Deus desce. Cristo pode descer de forma de aguaceiro, enfim. E quando desce em forma de aguaceiro ou de chuva, de chuvisco, de orvalho, sim, vai tocar em todas as pessoas, porque o propósito de Deus é salvar a todos.
Não é isso que o próprio João aqui vai falar? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Se ele amou o mundo, ele quer salvar o mundo. Então a chuva, na ótica de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, sim, vai chover em todos. Só que a chuva não vai permanecer, ou melhor, o resultado da chuva, sim, é sair, é produzir frutos na terra. Então, tem muitos lugares que cai chuva, mas não nasce nada. Ao passo que em outros lugares chove e dá fruto. Há ainda lugares que nem chover não chove. Só de ouvir falar barulho, só de escutar o barulho da chuva vindo, já começa a produzir, já começa a frutificar. Que nem no caso Raabe, só ouviu. Não caiu em cima dela, mas ela ouviu, ó, a chuva está vindo de longe. Você entendeu? A chuva, a unção, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então, descer é uma coisa, permanecer outra coisa. Então, em Jesus Cristo, o Espírito desceu e permaneceu. Fim do papo, né? Fim de conversa. Eu não conhecia aquele, porém. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, o Senhor Deus, que me mandou batizar com água, me disse: aquele que você vir descer do céu, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer o Espírito e repousar, este é o que vai batizar com o Espírito Santo. Então, o próprio Jesus vai batizar pessoas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nada mais é que o próprio Jesus. Jesus veio, fez o que tinha a ser feito, morreu, foi crucificado, ascendeu ao céu e enviou o Consolador, o Espírito Santo, que é o mesmo. É o Senhor Deus, é Jesus. Então, os três são um. Então, é o Espírito Santo, só que é Jesus ainda. É Jesus que está descendo em forma de Espírito. Agora, sobre a igreja. Pelo menos o objetivo é, né? Descer sobre todos. Mas nem todos recebem. Nem todos querem frutificar. Nem todos querem obedecer. Mas, de fato, ele desce sobre todos. Queridos, eu estou no capítulo 2 de 1 João, aproximadamente até o versículo 26, 27, talvez o 28. Vamos meditando devagarzinho aqui, ó. João dizendo, né? Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aqui já João já está dando uma lapadazinha aqui de leve, ó. Não vos escrevi porque não saibais da verdade. Antes porque vocês sabem. Então ele está escrevendo para alguém que sabe da verdade. Alguém consciente, alguém que já está habilitado e sabe que é a verdade. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Mentira alguma procede da verdade. Então, dentro das heresias, da cegueira e dos enganos que a gente vê hoje, em todas as denominações, quase todas pelo menos, se é engano, se é cegueira, se é heresia, não é mentira? Então, a mentira jamais procede da verdade. Cristo não está dizendo essas coisas. Cristo não está. Você consegue entender a gravidade dessa verdade? A gravidade do assunto e o tamanho da nossa responsabilidade em lidar com a verdade, que é a palavra? O que nega o Pai e o Filho, e todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa ao Filho tem igualmente o Pai. Verso 24. Permaneça em vós o que ouvistes, e desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Qual o princípio que João está se referindo? Desde a primeira vez que você ouviu a respeito do Evangelho, ouviu a respeito de Jesus. É óbvio que as primeiras palavras, os primeiros momentos que a gente ouve acerca do Evangelho e de Jesus Cristo, acende uma chama muito grande, né? A Bíblia fala do primeiro amor. Então é um fogo, é uma paixão enorme que a gente tem acerca da verdade, é um amor, uma busca incansável, é uma coisa estrondosa. Então, desde o princípio que vocês ouviste, o que vocês ouviram? A verdade a respeito de Jesus. Verso 26.
25, né. "E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna, caso a gente permaneça, desde o início, desde o princípio, na verdade." 26. "Isto que eu vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar", ou seja, a respeito daqueles que são anticristos, anti-obras, aqueles que não possuem, aqueles que não têm o Filho. Se não tem o Filho, não tem o Espírito. Se não tem o Espírito, então significa que o Espírito não desceu sobre essa pessoa. Se desceu, não achou lugar para permanecer. Verso 27, vai falar da unção, né? "Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou." Ela quem? A unção. Agora, a pergunta que eu vou fazer é: quando é que a unção chega no ser humano? Porque eu não estou discordando de João, eu não estou dizendo que a unção está na pessoa e o Espírito não desceu. Não é isso. O texto aqui está dizendo para nós que a unção veio, alguém recebeu essa unção permaneceu na pessoa, essa unção ensinou a pessoa a ponto da pessoa não ter necessidade de que alguém a ensine. Isso concorda com o contexto, quando os profetas, os textos, né, que falam a respeito da vinda de Cristo, na sua primeira vinda, de que quando ele viesse, ele seria o único pastor na terra. E através do Espírito dele, do qual estou mencionando para vocês, o Espírito Santo desce na terra, justamente para congregar, para unir as pessoas, né, fazer as pessoas entenderem a mensagem, se arrependerem e permanecerem nesta unção, nesta unidade, neste vínculo. E assim as pessoas são ensinadas através do Espírito Santo. Não há necessidade. Agora, esse negócio de você estar em certos lugares, onde você está procurando aprender as coisas, e certas ou quase todas as coisas que é ensinado nesses locais, são por heresia, são, sabe, um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a palavra está falando. E ainda as pessoas que estão lá ensinando não, né, como é que fala? Proíbe você de ir em outros lugares, de ter comunhão com outras pessoas, de outras igrejas, de outras denominações. Essas outras denominações também não têm o ensino verdadeiro do qual a palavra está mencionando aqui. Porque quando o Espírito Santo de fato permanece na pessoa, ela entende o recado, ela sabe que ela não tem nenhuma necessidade. E ela sabe que a outra pessoa que possui também essa mesma unção vai entender da mesma forma. Ambas vão andar juntas em unidade, em espírito. A unção permanece, porque há unidade, há conformidade. Não há divergências, não há discussões acerca dos assuntos. Tem alguns pontos, outro ali, sabe, que precisam ser ajustados, mas é por conta da nossa mentalidade, por causa da nossa mentalidade que ainda não foi renovada. Às vezes uma pessoa está meditando num assunto, o outro está meditando em outro ponto, aí aquele ponto com aquele não vai dar certo, porque estão meditando em pontos diferentes. Mas se tiver os dois no mesmo ponto, é certo que vai casar, é certo que vai dar certo. Muitas das vezes há uma confusão mental na cabeça das pessoas, e elas não conseguem entender. É momentânea, mas tem, todos nós passamos por esse momento. Em alguns lugares da minha mente ainda existem algumas confusões. Eu sei, elas estão em uns lugares isolados, porque eu consigo organizar. Eu sei quais pontos eu preciso resolver e eu sei que a bagunça está na minha cabeça e não nas escrituras. Tem pontos nas escrituras que não estão fechando quando eu tento encaixar eles. Mas não é porque eles estão errados, é porque alguma bagunça, alguma desorganização na minha mente que falta luz. Então eu tenho que ter paciência e aguardar. Em algum momento, o Espírito, esta mesma unção, esta mesma verdade vai trazer à tona a realidade, ou a resposta, ou o recurso, para que essa confusão da minha mente seja desfeita, sabe? Mas jamais eu vou olhar para a palavra para dizer que a palavra está tendo contradição, ou que fulano escreveu errado, que Beltrano está em contradição com outro Beltrano. Jamais, porque eu sei que o erro está aqui. Quando todos entenderem isso, todo quando eu falo, as pessoas que estão ainda para o lado de fora, que não conseguem entender essas verdades.
entenderem que é o Espírito Santo, é a unção que vem através da palavra, através do entendimento, da leitura, da busca, da nossa sinceridade de coração, da nossa humildade, sabe, da nossa empenho e dedicação em querer entender e ter paciência para ser ensinado pelas Escrituras. Quando as pessoas entenderem isso, as coisas vão se organizar, vão se encaixar. Vamos ler mais uma vez o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, ou seja, porque existe unção falsa, e muitas, é o que mais tem. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, quando a unção vem do Espírito Santo, ela me ensina a permanecer na verdade. Entendeu? Essa unção, quando ela está em mim, ela me ensina, ela me incentiva, ela me mostra o caminho, ela me mostra a verdade e ela não permite que eu vacile, que eu tropece, que eu que aliás, querer eu posso, né, mas ela me conduz em plena verdade, ela não deixa eu desviar, ela não deixa eu cair para o lado do engano ou da unção falsa. Você está entendendo? Mas existe uma que se diz aqui, uma condicional. Eu preciso fazer algo para a unção permanecer, para o Espírito Santo pousar em mim e permanecer como foi em Cristo, como a gente leu. Vamos ler mais um texto e eu vou fazer mais uma pergunta e também vou responder lá em cima. Vamos lá. Vou ler desde o 21. 1 João capítulo 3, do 21 para baixo, a gente vai ler. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ou seja, a pessoa tem que estar em linha, tem que estar alinhadérrimo com as escrituras. Aí sim, tudo que você pede vai ser concedido de fato. 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É uma frase em cima da outra, né? Então não pode ser preguiçoso, né? Tem que meditar. Tem que, a cada frasinha dessa, Deus quer entregar algo para nós. Não podemos vacilar, não podemos deixar a peteca cair. Verso 24, mais uma vez, pausadamente. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Se estiver guardando os mandamentos, certamente está permanente, permaneceu em Deus. E Deus nele, óbvio. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Gera aquela comunhão mútua do homem para com Deus, Deus com o outro homem, sabe? Com a igreja, né? Os seus indivíduos, o Senhor Deus, e fica aquele ciclo, aquela comunhão mútua. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, como através do Espírito que ele nos deu. Então, em algum momento, eu recebi o Espírito. E o Espírito que eu recebi é a chave, é a senha, você está entendendo? É o meio pelo qual eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o meu irmão e eu consigo guardar os mandamentos e permanecer nele e ele em mim. Então, o Espírito faz essa ligação. Ou essa, aí entra a pergunta que eu falei. Quando é que eu recebo o Espírito? Existe a unção, existe o falar em línguas, existe o momento que a pessoa recebe palavra de conhecimento, a revelação, existe várias formas de você interpretar ou entender. Mas eu estou fazendo uma pergunta direta e objetiva. O Espírito Santo ele deve ser permanente no cristão. Pelo menos até aqui o que a gente leu foi isso que Deus quer, que pretende nos entregar. Espírito permanente, não é espírito. Exemplo, o espírito da revelação, um dia você tem revelação, outro não. Num dia você está lendo um belo de um texto, é 3, 4 revelação.
No outro dia você pode ler algum belo de um texto e não ter nenhuma revelação. Então a revelação pode ser transitória. O dom de falar em línguas pode ser transitório, porque Deus vai usar isso quando lhe aprouver, quando houver necessidade. Seja dom de cura, de revelação, de palavra de conhecimento, ali é uma questão de necessidade. Agora, a permanência do Espírito, essa como é que se diz? É uma unção, é uma permanência incondicional e ela não pode ter variações ou hoje o Espírito está permanente em mim e amanhã o Espírito não está permanente. Depois da manhã o Espírito está permanente em mim cedo, à tarde, de noite, de madrugada, toda hora. No outro dia não está. Não tem oscilação. No primeiro versículo que eu li, lá de João Batista, ou melhor, o testemunho de João Batista disse o quê? Que ele viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus Cristo em forma corpórea de uma pomba e permaneceu. Se você voltar, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 18 anos. Se você voltar 18 anos para trás na vida de Jesus, você vai ver que ele vai estar com 12 anos de idade. Jesus, com 12 anos de idade, já possuía conhecimento, já possuía dom de revelação, dom da palavra de Deus. Ele já ensinava os fariseus, os doutores da lei lá no templo. 12 anos de idade, ele já possuía conhecimento. Olha o contraste agora. As pessoas recebem Jesus numa semana, passa 3 meses, elas vão ser batizadas nas águas, já querem sair falando em línguas. 2 meses depois, ela já quer receber a unção da revelação, de profetada e etc. Ou seja, em 6 meses de caminhadas, ou seja, em 6 meses de conversão, a pessoa já quer manifestar todos os dons, andar em evidência, que está cheio do Espírito Santo, etc, etc, etc. Quando, na verdade, não aconteceu nada disso. Se tem alguém que deveria falar em línguas, o próprio João Batista ou o próprio Cristo, quando eles estavam no rio, ou batizando ou sendo batizados, Jesus foi batizado por João Batista. Tá ali um belo momento para eles falar em línguas, né? A pomba descendo, o Espírito Santo, sabe? O contexto vai dizer que, inclusive, que houve barulho, o céu se abriu, sabe? Houve um mover de Deus ali naquela cena. Se há uma cena para falar em línguas, é aquele momento ali. Por que eles não falaram em línguas? Jesus não possuía, não tinha já experiência a ponto de receber o Espírito Santo? Nem quando ele foi para o deserto ele não falou em línguas? Não estou dizendo que ele não fala, eu estou dizendo que ele não falou. As Escrituras não mostram isso para a gente. Então Jesus, com sua vida toda de experiência, de estudo e meditação na palavra de Deus, com 30 anos de idade ele é batizado. 30 anos de idade ele é batizado. E aí ele inicia sua obra missionária, sua obra de evangelismo. E aí, ou seja, ali ele foi preparar, ali ele foi... qual o termo que eu posso usar aqui? Ali Deus viu que Jesus estava pronto para receber o Espírito. Então existe uma caminhada para nós receber o Espírito. Sabe? Um monte de coisas precisa acontecer na nossa vida. Até chegar um momento da gente estar preparado para receber esse Espírito e o Espírito permanecer, porque Deus precisa construir o nosso caráter, Deus precisa trabalhar um monte de coisas na nossa vida até chegar ao ponto da gente ficar preparado para receber o Espírito. Vocês estão conseguindo entender que precisa de uma preparação? Os apóstolos, por exemplo. Jesus, quando ele estava escolhendo eles, Jesus estava orando muito para observar, para entender o que Deus queria de Jesus e quais pessoas Deus queria que estivessem perto de Jesus. Quais discípulos ele precisaria escolher? Ele escolheu os discípulos e em nenhum momento, quando ele colocava a mão nos discípulos, eu escolho você para ser meu apóstolo, você vai fazer isso, fazer aquilo outro. Em nenhum momento as escrituras mostram que eles falaram em línguas, que eles tiveram, sabe, um chilique ou alguma coisa, porque é muito poder. Não. Coisas naturais. Foi de forma natural, mas espiritualmente falando, coisas sobrenaturais. Você vai ver que os apóstolos tiveram uma vida
de pelo menos 3 anos e meio de preparação junto com o Senhor Jesus. Aí veio Pentecostes em Atos 2. Aí, agora para pensar para vocês verem. Quantas pessoas vocês acham que ouviram Jesus nesses 3 anos e meio? Eu acredito que quase todo Israel ouviu Jesus. Porque os textos, quando está na narrativa, está falando que multidões e multidões seguiam Jesus. Só que seguir Jesus não quer dizer nada, né? Seguir Jesus é uma coisa, andar com Jesus, outra. Agora, viver como Jesus viveu e viver com Jesus dentro de você é outra coisa completamente diferente. Então, os discípulos andaram com Jesus. Dos 12, entre os seus familiares e amigos, a Bíblia não relata quem estava lá presente, mas foram 120 pessoas que receberam o Espírito. Isto é, o Espírito Santo desceu. A pergunta que eu faço é, onde é que estava toda aquela multidão que andava com Jesus? Todos aqueles que foram curados por Jesus, os 10 leprosos, o samaritano que foi, sabe? Enfim, a lista é enorme de pessoas que Jesus curou, literalmente. Fora os que não está escrito para nós, mas João fala que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Tantas obras que ele fez, mas e aí? Por que as pessoas não receberam o Espírito, já que ele fez tantas obras? Não estou tirando a credibilidade dele, não. Estou dizendo que ele quer que todas essas pessoas recebessem o Espírito. Acontece que as pessoas não querem, porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Essa é uma realidade que não pode ser mudada, nem no passado e nem no nosso futuro, muito menos no presente. E aí os discípulos começam a fazer sinais e prodígios, começa uma perseguição agora contra os discípulos ou contra os apóstolos. Judas só tem um capítulo, né? Versículo 17 a seguir. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Não tem. Por que não tem? Porque o Espírito não pôde permanecer. Em algum momento o Espírito chegou ali perto? Chegou. Falar que nunca ouviu? Não tem como. Todos ouviram. Não há mais desculpa, como Paulo fala. Não tem como dizer, olha, eu nunca ouvi o Evangelho, eu nunca fiquei sabendo dessas coisas. O Espírito, então, esses homens não têm o Espírito. E se você for um pouco acima, você vai ver a descrição ali das obras desses homens, né? Não tem o Espírito. E mesmo dentro do assunto aqui do Espírito, que eu estou lembrando aqui de um contexto, lá em Atos, capítulo 8, a seguir, Samaria vai receber o Evangelho, mas ainda não havia recebido o Espírito. Receberam o Evangelho, receberam a mensagem, acolheram, aceitaram. Mesmo assim, ainda não receberam o Espírito. É porque para receber o Espírito, ou seja, a unção, é necessário uma preparação. Tanto é que os próprios apóstolos tiveram que deslocar para lá, sair de Jerusalém e ir em direção a Samaria, para poder colocar mãos sobre a cabeça das pessoas para elas receberem o Espírito. Porque, como eu disse no início, é uma responsabilidade muito grande, não é qualquer coisa. O Espírito que vai permanecer, o Espírito que vai, sabe, acompanhar a vida da pessoa todinha, se ela não desanimar, não desviar, não voltar atrás, não retroceder. Mais um texto, Evangelho de João, capítulo 8, gosto muito desse capítulo. Versículo 47. João 8, 47 diz assim: Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não sois de Deus. Jesus está debatendo com o pessoal do templo, os fariseus, os mestres da lei, os ditadores da época, né, os religiosos, os fanáticos.
E ele está dizendo aqui, ó, quem é de Deus, Jesus não está dizendo quem é da igreja, ele está dizendo quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ou seja, quem ouve as palavras de Deus, sim, é de Deus porque obedece, porque guarda, porque permanece. Já vocês não me dão ouvidos, por isso não sois de Deus. Jesus falou para todos do templo: vocês não sois de Deus, porque vocês não me dão ouvidos. E é uma verdade absoluta. Você pode aplicar para os dias de hoje também. Há uma exceção, talvez um templo aqui, outro ali, é raro, pode até ter algumas pessoas querendo ouvir Deus, mas infelizmente estão entrelaçadas através do CNPJ, através de uma igreja para outra, sabe? Não, tem um pai espiritual, tem alguém dando cobertura, tem alguma ligação, tem. Não tem como uma denominação estar sozinha, marchando na terra sozinha, sem ter nenhuma ligação, sem ter que dar satisfação para ninguém. Não existe. Então, infelizmente, é uma máfia enorme esse negócio de templo, esse negócio de denominação CNPJ. Inclusive, não só isso, como também por ser CNPJ e ser intitulada como uma empresa ou como um comércio, eu já falei isso aqui no canal, inclusive, né? Que a mensagem, a pregação do sistema, ela vem da política, ela vem de lá, no caso aqui do Brasil, ela vem lá de Brasília. Eu não tem como eu sair do foco aqui, né? Mas eu vou dar só uma pincelada. Isso envolve batalha espiritual, sabe, nas regiões celestiais. Lá nas regiões celestiais, na região de Brasília, os denominadores estão lá. Então, eles estão ali batalhando e vencendo, porque o mundo jaz no maligno. Então, o espírito anticristo empurra a mensagem ali dentro da política, sabe? Coloca ali dentro da política. A política, que no caso a direita, né? Para enganar o povo, tem que se disfarçar, tem que se mostrar mais justa, né? Aparentar uma coisa certa, uma coisa conservadora. Então, é quase permitido um evangelho ser pregado, mas tem que ser pregado conforme vem de lá. Por isso que existe o CNPJ, por isso que existe essa amarração como se fosse uma teia de aranha. Um tá ligado aqui, tá ligado lá e tá ligado lá. Você não vai ver, quase você não vai conseguir ver divergência entre eles. Existe heresia, existe engano, existe confusão, existe perseguição, existe briga, existe descomunhão entre eles, porque quem tá por detrás de tudo isso é Satanás, né? O pai da mentira. Ele tá orquestrando tudo. Então, aonde ele coloca a mão imunda, a obra dele é imunda. Então, é confusão. É como Naum fala, né? O melhor deles é um espinheiro dessa Babilônia, né? Desse sistema religioso que está no mundo inteiro. Então, a mensagem central, você pode ver que em todas elas há um concorde. Tem que estar aqui dentro. Se tiver aqui dentro, é a igreja. Se tiver congregando, é a igreja. Se não tiver aqui dentro congregando, não é igreja. As heresias, aí dispersa. Aí há uma variedade enorme de heresia. Cada denominação tem uma heresia diferente. Cada denominação tem uma forma diferente de aprisionar, mas todas elas aprisionam a pessoa lá dentro. Se não tiver lá dentro, não é igreja. Então, é um sistema babilônico, satanista, luciférico do inferno. Então, sim, a mensagem é produzida lá nos lugares altos, né, nas regiões celestiais de Brasília, falando do Brasil, mas cada país tem o seu denominador. Daniel, capítulo 7, 8 e 9, tá lá a guerra que acontece lá. A base bíblica minha. Então, cada setor tem o seu denominador. O denominador sabe que na parte espiritual, no mundo espiritual, tem toda essa batalha. E a gente sabe que essa batalha está sendo vencida, está sendo travada, está prosperando, como Daniel fala. Que o espírito do anticristo, a obra dele, o reino dele, o império dele, prospera. A mentira prospera, o engano prospera, tudo que ele faz prospera. Então, essa Babilônia, né? Essa fábrica, essa empresa luciférica do inferno, onde as pessoas ficam aprisionadas. Então, sim. Então, a mensagem já é programada, se entende? Atos, capítulo 5, versículo de número 32. Aqui é uma das respostas de Pedro, se eu não me engano.
contra o pessoal do templo, que estava perseguindo eles, porque alguém foi curado ali, um paralítico, né? Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo. Ó a firmeza de Pedro, hein? Que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo é dado para quem obedece, Pedro falou para o sumo sacerdote. O Espírito Santo só é dado para quem obedece. Se não obedece o que está escrito, o Espírito Santo não é dado. Se está no engano, na heresia, se está na doutrina falsa, pode ser a pessoa mais sincera do mundo. O Espírito Santo não é dado para essa pessoa. Como eu disse para vocês no início, o Espírito Santo é uma preciosidade incrível. Não tem preço. Me faltam palavras aqui para descrever a grandiosidade disso. O espetáculo que é isso. Para a pessoa achar que qualquer coisa que ela está fazendo aqui, acolá, bagunçando aqui, participando de festinha, sabe, de comércio, de tanta coisa errada que a gente vê, tanto escândalo, e dizer que o Espírito Santo está na pessoa e está naquele lugar, compactuando com tudo aquilo, jamais, jamais. Para, rapaz, que isso? Então, o Espírito Santo é dado para quem obedece. Voltando ao início da meditação. Jesus Cristo obedecia ou não obedecia? Claro. Então, o Espírito Santo foi dado para ele, porque ele obedeceu. Outros receberam porque obedeceram, fizeram por onde merecer. Entendeu? Então, o Espírito Santo não é dado assim me fala, de bandeja, de qualquer jeito, conforme o sistema quer apresentar. A pessoa nunca, sabe, entrou dentro de uma igreja, entra lá, já vem o fulano lá com a mão erguida, quer orar para a pessoa receber o Espírito Santo, do dia para a noite ser convertida, falar em línguas e mistério, e ainda edificar a igreja com a profetada? Para com isso, rapaz, que molecagem é essa? Efésios capítulo 1, 15, 16 e 17, eu vou ler. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de orar por vocês, fazendo menção em minhas orações a favor de vocês. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza, a largura e a herança dos santos. E ele vai continuar falando ainda de coisas grandiosas acerca do Espírito Santo, acerca de quem realmente tem o Espírito permanente nela. Sabe? Olha só o verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Aonde que tem pleno conhecimento de Jesus Cristo? Dentro desses locais nos quais eu me refiro aqui, dos templos. Quando é que você ouviu um pleno conhecimento lá dentro? Revelação. A não ser escândalos, né? As coisas que eles fazem lá. Então, queridos, fechou aqui a gravação, cheguei ao fim. Eu acredito que deu para vocês entender aí a respeito do Espírito Santo. É uma mensagem bem difícil de entregar por causa do tamanho da responsabilidade, sabendo o que é o Espírito, sabe? Então, a revelação do pleno conhecimento é dado, mas para quem já está dentro do contexto do qual estou falando. Já permaneceu, já obedeceu, já fez por onde mereceu o Espírito. Então, a pessoa recebe o Espírito e, à medida que ela está permanente e caminhando, sabe, se dedicando, não para, porque o Espírito se move, né? Não fica parado. Então, a pessoa vai crescendo e vai tendo revelação até chegar ao pleno conhecimento dele. E é uma caminhada, né? Só que só para chegar ao ponto de receber o Espírito é uma caminhada árdua, não é como é que fala? É para poucos receber o Espírito permanecer, repousar e permanecer na pessoa. E a pessoa começar, então, progredir e dar frutos, sabe? Começar a crescer, não entrar em decadência, começar a crescer de fato no Senhor. Como o texto fala, né, de Jesus, menino crescia em graça, em conhecimento. O Cristo, né, do qual eu me refiro aqui.
Fechou então, queridos. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham compreendido a respeito aí do receber o Espírito Santo. É claro que falta ainda mais informações. Tem lá a parte de orar um com os outros, colocar a mão na cabeça, sabe? É grande, né? É extenso o assunto. Mas o mais importante é o zelo e o entendimento e ver que e saber discernir as coisas e entender que não é tão fácil, tão simples quanto parece, ou conforme eles querem aparentar, sabe? Fazer as coisas precipitadamente. Aí não dá, não dá. Tá bom, queridos? Deus abençoe então. Forte abraço.